filtro da graça de Deus, onde nós aprendemos todos os dias que o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, onde nós entendemos que qual filho que o pai ama que ele não corrija? Se tu és filho, serás corrigido. Onde recitamos isso em Hebreus 12:6, que ele diz que os filhos são espirituais, com experiências humanas, aonde ele vai dizer assim como os filhos da carne são corrigidos, por paiinho e por mainha, assim os filhos espirituais são corrigidos pelo Pai, que no momento a gente aprende, dói, mas a gente evolui. E quando nós filtramos a Tua graça, paramos para refletir, nós entendemos todos os dias que o Pai cuida de nós através de vidas, minha vida, a vida de vocês, a vida de outros que ministram o Evangelho, que significa boas novas, que param um tempo para dizer: Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por o Senhor me conceder este dom que é agradecer e confiar em Ti, além das circunstâncias, mesmo as coisas estando difíceis, a fé que o Senhor nos deu, que é um dom, que vem pela graça, que não vem de nós, o favor imerecido que o Senhor derramou para nós, incondicionalmente o Senhor nos ama. Quando nós entendemos que esse firme fundamento das coisas que nós não esperamos e prova das coisas que não se vê, é a fé. É você dizer que o melhor dia é hoje e talvez, quem esteja do seu lado nesta oração, nesta conversa com Deus, diga assim: nossa, como o melhor dia dele e dela é hoje, se está acontecendo tal situação. Mas a vida continua, a gente não pode parar e a gente não pode deixar de manifestar esta ambiência celestial em nós. Ele diz que habita no nosso homem interior. E isso é a palavra que nos diz. Então você foi escolhido por Deus, o eleito de Deus, e tem um espírito no teu homem interior. Esse espírito precisa ser manifestado para educar esta natureza humana, para dizer: fica no teu lugar. Eu sou filho do Deus vivo, o que me elegeu nele bem antes da fundação do mundo, para que eu viesse manifestar obras em amor. O irrepreensível não é o exterior, é o interior irrepreensível. O exterior, ele é repreensível. Ele aprende todos os dias, mas a gente aprende e evolui, a gente cresce na graça e no conhecimento. Levando o nosso pensamento, esvaziando tudo aquilo que no momento desconcentra você. E você tem... A sua oração é colocar a mão no peito, é levantar a mão para cima, é abaixar a cabeça, é levantar. Faça como for. E deixe a palavra fluir, dizendo: Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por dormir, por ter um local para dormir. Obrigado por acordar. Obrigado porque hoje eu declaro, tomo posse, que é o melhor dia da minha vida. A Tua palavra nos diz em Mateus 11:28, vinde a mim e eu estou aqui. Todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, assim diz o Pai, que sou manso e humilde de coração, fruto do Espírito, e eu acalmarei as suas emoções, a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No primeiro time, esse jugo e esse fardo suave estava presente com os 12, com muitos ali, e ele veio trazendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E muitos não entenderam, mas nós, nessa geração, ele não está aqui, não está na avenida ali, não está sentado ali, mas ele vive e reina para sempre dentro de cada um de nós.
E esse jugo e esse fardo é quando nós entendemos que ele trata com a nossa consciência. Quando o eleito de Deus faz algo que não está alinhado, a consciência ativa. É o pai dizendo, meu filho, isso não convém mais. Meu filho, entenda que o caminho não é esse. E às vezes por teimosia ou por não estar vendo, nós caímos, nós, infelizmente, damos voz ao exterior e a não interior. Mas o interior está sendo renovado nesta manhã para você entender que precisamos mudar a rota. Nada fica oculto que não seja revelado. E esse jugo e esse fardo, ele está entre nós. É o fruto do Espírito, que ele diz, mansidão, domínio próprio, temperança, o que Pedro não teve. Mas Pedro tinha um amor. E Jesus dá uma oportunidade a Pedro. Pedro, Sandro, você vai errar. Maria, João, Carlos, vocês vão errar. Jamais, Senhor. Eu não vou errar. Eu tenho 38, 39, 32, 31, 40, 50 anos. Já sou experiente. Você vai errar. Não, eu não vou. Jamais eu farei isso. Sim. Talvez a sua convicção não esteja errada. Mas você precisa firmemente, todos os dias, estar tomando essa pílula, essa cápsula saudável do amor do Pai. Porque quando você consegue algo, ou quando você sai daquele momento difícil e você começa a andar pelas suas próprias decisões ou seus próprios pensamentos, eu falo pensamentos e decisões horizontais. Não significa que você não tem que tomar decisão e ter pensamento, mas a sabedoria que vem do alto é que nos direciona todos os dias. Sabe por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes a gente fala algo que a gente está convicto ali no momento, mas a gente não está alimentando, a gente não está fortalecendo isso que a gente diz que eu não vou fazer. Eu digo, rapaz, eu já sou experiente. O trânsito pode ser o que for aí. Eu fecho meu vidro, ouço meu louvor, ouço minha música que eu gosto muito e não vai dar nada. Certo? Você está dizendo nesse estado de espírito que está ativado aí que é o bom. Mas no momento que você é contrariado, ele diz, eu vou te dar escape para que possa suportar se você permanecer firme na minha palavra. O Senhor é meu pastor, Ele não falta comigo. Ele me faz caminhar em passos verdejantes. Aí tem aquela parte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, da perseguição, eu estarei fortalecido todos os dias ali, entendendo o que está falando e praticando. Esse é o jugo, esse é o fardo. Aí você diz assim, não, chega lá no trabalho e não vai dar nada, certo? Perfeito. Mas se você não para sustentar, ativar esse homem interior, o exterior vai vencer. E você que disse que nunca ia passar por isso, né? Por experiência própria, você acaba passando. E é sempre naquela situação que nós temos déficit. Não é aquilo que você nunca passou. Isso aí vai acontecer normal, mas é sempre naquilo que nós temos um déficit. Pedro aqui amava Jesus. Só que Pedro era um cara colérico, intempestivo. E Pedro, no momento que ele foi questionado, ele teve medo. E Jesus disse, você vai errar, você vai me negar. Ele deu uma oportunidade a Pedro dele dizer, eu sou falho nessas situações, talvez, Pai. No momento eu não sei, por não estar fortificado na tua palavra e naquilo que é o teu propósito aqui na terra, que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que ele veio cumprir algo que o homem não entendia e Pedro não estava entendendo o que ele disse
neste versículo que eu vou ler com vocês. E às vezes você não entende que não é uma obrigação você assistir a minha live ou outra situação, mas você ler a Bíblia e entender que o Pai cuida de você, que às vezes você nas situações, pessoas falam algo para você e você precisa calcular a rota, porque é Jesus cuidando, é Deus cuidando, Jesus cuidando de você. É uma saúde que precisa ser freada. São lugares que você está, que você convive e você diz, naquela mesa que eu sento nada vai dar, mas a tua mente, o teu cérebro, por você viver situações daquele jeito, você vai armazenando e na hora você explode e você diz, eu não estou ouvindo nada. Está ouvindo. Você não tem controle aqui. Inúmeras situações. É no relacionamento, é entre amigos, onde o pai diz, enganoso é o coração, mas perverso que todas as coisas, e você se dá em amizade por emoção e se decepciona e vai cada vez mais perdendo o crer na essência e não no homem, em construir uma amizade, mas com prudência, com os pés no chão, inúmeras coisas. É Deus cuidando de cada um de nós. Olha aqui, Pedro nega Jesus. Mas antes de eu ler esse relato que está em Mateus 26, 69, capítulo 26, versículo 69, em alguns versículos, olha lá o que Jesus prepara ele lá em cima. No verso 33, Pedro é avisado. Então Jesus disse, esta noite todos vos serão escandalizados comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele ia ser traído por Judas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Aí Pedro vem e diz, né? Você tome cuidado nessas situações. Jesus falando, eu estou parafraseando isso aqui, estou fazendo uma analogia para os nossos desafios. Pedro está vendo Jesus ali. E ele habita em nós e trata com a nossa consciência. Jugo fardo, jugo leve e fardo suave, jugo leve, consciência. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim, mestre. Eu não vou fazer isso. Replicou Jesus, em verdade te digo que nesta meia-noite, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A troca dos soldados romanos significa galo. Ele disse, você vai me negar. Pedro vem, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, meu amigo, eu estou com você até aqui, né? Não estou com você, estou junto. Na hora que você cai, o amigo, o relacionamento. Eu estou contigo, minha esposa, eu estou contigo, meu marido, louvado seja Deus. Mas no momento de uma falha, não é uma falhas corriqueiras, que você não está ali para viver um jugo e um fardo pesado de o seu marido, da sua esposa ou de um amigo seu. Mas no momento de uma falha ou no momento financeiro, e aí o esposo chega lá no trabalho e diz, a outra está lá. Casei, mas não quer nada com a vida, nada. Ela está passando por um momento difícil. E Amós 3,3 diz, como andarão dois juntos se não houver acordo? E você se torna um simples falador. Perto dela você diz algo e distante você está fazendo outra coisa. E vice-versa. Ela diz, o outro está lá, já não aguento mais. Por quê? Porque está desempregado, está passando por alguma situação e não resolve. E aí ela vai lá e propaga aquilo ali. Não está sustentabilizado na palavra de Deus que diz, calma, vinde a mim. Eu vou restaurar isso aí, eu vou ajudar vocês. Consciência é um ajudando o outro. Aquele que está forte na fé, fortaleça aquele que está fraco. Cuidado com aquele que está em pé, para que não caia. E ele vai dizer aqui, ó, Pedro disse, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Jesus fala conosco todos os dias, meu filho. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe o seu caminhar. Sabe tudo. O problema é que a gente se engana. Eu e vocês, nós nos enganamos. E aí aqui no 69 ele começa. O que Jesus disse a ele. E a consciência dele ativa. Pedro nega Jesus. Verso 69. Ora,
Estava Pedro sentado fora do pátio, aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Continua Pedro, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que estavam ali de Pedro, verdadeiramente, eis também um deles, por o teu modo de falar, o denuncia. Né? Ele andava com Jesus, ele tinha o mesmo modo de falar. Ele então começou a pregrejar e a jurar novamente: Não conheço esse homem. Imediatamente teve a troca dos soldados romanos, cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu dali, chorou amargamente. O que aconteceu aqui é o que acontece com nós. Somos avisados quando nós erramos, nós choramos amargamente porque é a consciência do jugo e do fardo que está sendo tratada com nós. Por que eu fiz isso? Porque eu não tive controle no meu trabalho? Porque eu não tive controle com a minha esposa, com o meu amigo, com o meu marido? Por que eu não tive o controle aqui? São situações que nós temos déficit. Pedro tinha um déficit, Pedro tinha um amor ali, mas no momento teve o quê? O medo. E o amor de Deus lança fora o medo. E às vezes a gente o nega. Obrigado, Deus, por essa bênção. Obrigado, Deus, por essa vida. Obrigado, Deus, por tudo. Deus está certo. Agora virão os desafios da vida para você mostrar esse Deus que se manifesta em você. Ele, em uma das situações, que é a festa ágape do amor, ele lava o pé de Pedro. O que é que ele está mostrando ali? Que o maior serve ao menor e o menor serve ao maior. E às vezes a gente não quer servir. A gente diz: eu vou fazer nada? Aquela pessoa ali não presta. Não é sobre ela, é sobre você. Faça a sua parte. Quando você está tranquilo aqui, em paz, quando não tem como, você segue o seu caminho e deixa cada qual seguir o seu. Tá tudo incrível, hein? Palavra que gera vida, palavra que é reflexão para as boas práticas. Desejo a vocês um melhor dia, entendendo que o nosso negar, o nosso errar, ele não vai deixar de nos amar, e a gente não significa que não ama ele. Só que venhamos entender que ele está entre nós, o fruto do Espírito, que é amor, que é paz, que é longanimidade, que é mansidão, que é domínio próprio, precisa estar enraizado na mente de todos nós. Tudo que nós praticamos corriqueiramente, nós aprendemos mais, e o mais importante, a gente exercita, a gente coloca na prática, e a gente vai vencendo esses desafios que nós temos déficit. Não significa que nós não vamos errar, certo? Tudo incrível. Até amanhã. Graça e paz.